Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso grande curso, o curso da LC 207, e agora a gente vai trabalhar dois assuntos específicos. Professor, extinção. Extinção do quê? Da sanção, do processo administrativo, né? Do PAD, da sindicância. Professor, quando que vai ocorrer a extinção? É muito simples, é quando ocorreu alguma coisa, né? E o Estado não agiu. Se o Estado não agiu, vai ocorrer o quê? A prescrição. Então, a extinção vai ocorrer com a prescrição. Tá? Vai ocorrer com a prescrição. A prescrição do processo. Quando que ocorre a prescrição do processo? A gente vai falar para vocês no artigo 107, né? Professor, o que é a reabilitação? Cara, o cara foi penalizado, né? Com uma repreensão, com uma suspensão de 30 dias, com uma suspensão de 90 dias. E aí? Cara, ele vai o quê? Vai cumprir essa punição, ele vai sofrer os efeitos. Aí eu pergunto, ele deve carregar essa punição para o resto dos seus dias? Não, não deve. E aqui o estatuto, essa lei, claro, né? Ela traz aqui exatamente quando que o servidor ele vai ser considerado reabilitado, né? Quando ele vai ser reabilitado. Então vem comigo, vamos falar da extinção do processo. Já o artigo 107, ele fala claramente, ó, a extinção da punibilidade ocorre pela prescrição. É o direito de ação, né? Ou seja, o Estado, o cara cometeu uma infração administrativa. Uma infração administrativa. O que acontece? O Estado não agiu em determinado tempo, vai ocorrer o direito de ação, vai ocorrer a prescrição. Tá? Então vem comigo, temos três tipos de prescrição, três prazos. Né? Primeiro, em 2 anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias. Né? Olha que coisa importante. Né? Então o cara lá, o que aconteceu? Ele cometeu um ato de insubordinação à sua chefia imediata. Está lá, está provado, constatado. Né? Ele desobedeceu. Tá, ele cometeu uma infração, com certeza objeto de sindicância administrativa. Pode ter certeza disso. Só que aconteceu o seguinte, conversou aqui, conversou ali, o Estado não agiu. O cara que fez essa insubordinação, cara, ele vai ficar preocupado. Ele não pode responder isso 30 anos depois. Então, sabiamente, o legislador falou, Estado, administração pública, você, neste caso, tá? Você tem 2 anos para iniciar o procedimento para a verificação dessa infração que pode ser sujeita à repreensão ou suspensão, repreensão ou suspensão até 30 dias. Então, repreensão e suspensão de 30 dias prescreve, ou seja, prescrevendo vai ocorrer a extinção da punibilidade em 2 anos. Né? Segundo caso, claro, vai ser 3 anos, né? Nas faltas sujeitas à suspensão, de 31 a 90 dias. Então, aquelas faltas sujeitas à suspensão de 31 a 90 dias, você vai ter aqui 3 anos aí, desculpa, com aquele negócio na mão, preocupado. E, em 5 anos, as faltas sujeitas à demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo efetivo ou em comissão. Então, aqui 5 anos nessas faltas aqui que é sujeitas à demissão, né? Então 2, 3 e 5. Bacana. E agora? Agora vamos colocar os detalhes, né? O prazo de prescrição inicia-se do dia do conhecimento do fato. O que é isso, cara? O dia que ocorreu a insubordinação, conhecimento do fato. Tá? E interrompe-se pela instauração da sindicância ou o PAD. Olha que coisa interessante, né? Então o cara abriu o processo de sindicância. O que acontece com a prescrição? O Estado já está agindo. Se já está agindo, aquele processo, aquele prazo que é de 2, 3 ou 5, ele vai suspender, né? Ou, no caso de processo administrativo, que é o PAD. Ou pelo sobrestamento que trata o artigo 104 desta lei complementar. Sobrestamento, né, sobrestadas, né, um palavreado utilizado no parlamento, né, principalmente quando está lá, tem medidas provisórias trancando a pauta do Congresso Nacional. Né? O que se trata o artigo 104? Né?
Aquilo que eu falei para você. O cara está com 2 processos, 2 PAD, 2 broncas diferentes. Uma, ele teve a pena de demissão. Se ele teve a pena de demissão, o processo que está andando no outro, ele é o quê? Paralisado, sobre estado. Né? Ele não é arquivado. Né? Por que ele é parado? Porque o cara não é mais servidor, ele foi punido, não vai ser mais administrativa a punição dele. Acabou. E aí, professor? Aí o seguinte, vamos supor que esse cara que foi demitido pelo processo 2, ele é reintegrado pela justiça. Aí quando ele é reintegrado, o processo que foi parado sobre o Estado, ele continua. Isso que diz o artigo 104. Parágrafo 2º. Agora tem vários parágrafos aí que foram acrescentados pela LC 584. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinadas capituladas também como crime. Ou seja, o cara cometeu um crime contra a administração pública, corrupção, né? E lá no Código Penal, esse crime tem um prazo específico. Então vai valer o quê? O prazo previsto na legislação penal. Isso que diz o parágrafo 2º. A abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Né? Então aqui está colocando o limite aí dessa interrupção. Ou qual que é o limite? É a conclusão do processo, que é a decisão, que ou seja, é o julgamento. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que se cessar a interrupção. Tranquilo, né? Interrompeu o prazo, até a partir do momento que cessa aquela interrupção, ele volta a recorrer o prazo de 2, 3 ou 5 anos. Último parágrafo, vem comigo. Decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo 3º, ok? Sem a conclusão e o julgamento recomeçará a correr o curso da prescrição. Então isso aqui é o que? A extinção da punibilidade. A extinção vai ocorrer através da prescrição. Agora vamos falar da reabilitação. Também eu julgo isso aqui um procedimento muito importante, né? Poxa, o cara teve uma pena de repreensão, ele vai carregar isso por 35 anos, que é a sua vida funcional? Negativo, não vai. Então o legislador sabiamente trouxe aqui, né? Quando que ele será reabilitado, né? Será considerado reabilitado o servidor punido disciplinarmente, primeiro, com a pena de repreensão, 1 ano após a sua aplicação. Tá? Com a pena de suspensão em até 30 dias, 3 anos após a sua aplicação. Com a pena de suspensão de 31 a 90 dias, após 5 anos de sua aplicação. Qual que é a próxima pena? Se você falou pena de demissão, você está errado. Por quê? Se o cara recebeu a pena de demissão, ele já está fora. Ele já foi reabilitado ad eterno, ele não faz mais parte do quadro da administração pública. A reabilitação será requerida pelo servidor, decorrido o prazo referido neste artigo, a qual será analisada pelo setor jurídico do órgão ou entidade e em seguida encaminhada para o setor de recursos humanos para a atualização do registro funcional. E aí eu digo para você que esse parágrafo 1, desculpa, opinião pessoal, é uma sacanagem, né? O que está falando aqui? Cara, para mim, a reabilitação tem que ser automática. Né? Não aconteceu nada, ele está reabilitado. Aqui está falando que ele tem que ser requerida, você tem que solicitar, tá certo, ao setor jurídico do órgão, que você foi reabilitado, que você cumpriu esses prazos aí e não foi reincidente. Falando em reincidente, a reincidência trata aqui o artigo 109. Olha só. A imposição de nova penalidade disciplinar será somada a esta o prazo restante a ser cumprido da pena anteriormente aplicada. Então você vai, se for reincidente da pena, você vai somar o prazo restante ao anterior. Né? É tudo uma questão aí. Tá certo, né? Tranquilo. Vamos lá, aula curta, aula tranquila aí para a galera. Quero passar para vocês aqui nosso encerramento. Nunca se deve consentir em rastejar quando se sente um impulso para voar, né? Aqui eu vou falar de sentimentos pessoais, né? Muitas vezes nós somos podados por aquilo que você pensa. Você quer voar, tá? Você tem um impulso, você quer tal coisa, você deseja aquilo, cara. E por uma série de situações suas ou de terceiros, por influência, ascensão de terceiros, você não voa, você rasteja, cara. Isso vai criando aquele sentimento de culpa,
de impotência muito grande. Então, tá lá. Quando você tem o impulso de voar, voe, não rasteje. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-claque.